Paz do Senhor Jesus para o seu coração, para a sua família e para a sua casa. Mais uma vez estamos juntos aí para ministrar essa palavra que penetra em nossa alma, faz separação entre o corpo, alma e espírito, discerne os pensamentos, a espada do Espírito, a palavra da verdade. E hoje vamos falar sobre Mateus 6, de 19 a 34. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, ou melhor, capítulo 16, versículos 19 a 34, tá? Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, dias de vitórias, muito agir de Deus na sua vida, trazendo edificação para o corpo de Cristo. E como sempre fazemos, vejamos aí as programações, lembrando que eu, pastor Jorge, estou na Igreja Batista Getsemane, sempre aos domingos às 10 da manhã no culto pastoral e também às 17h30 e na terça da vitória. Mas lembre-se, temos cultos todas as manhãs, 9 da manhã, depois às 15 horas e a partir das 19 horas aqui no templo sede, Rua Cassiano Campolina, 360, bairro Dona Clara. Aos domingos, nós temos culto primeiro 7h30 da manhã, Manhã com Deus, depois às 10 horas, depois às 14h30, depois às 17h30 e o último culto do domingo às 20 horas e 15 minutos, o Caixa d'Água Juventude. Lembrando que às 18 horas temos um grande culto em inglês, canções, muito legal, canções, avisos, administração, a palavra, tudo em inglês. E você é meu convidado para estar conosco. Muito breve teremos a volta dos nossos congressos com presença do pastor Cláudio Duarte, Silas Malafaia, Tiago Brunet, Luiz Hermínio e muito mais. Estaremos aqui juntos numa linda programação, remindo o tempo aqui de congresso que nós não tivemos no primeiro semestre e vamos ter a partir de junho. Já o primeiro será intimidade. Entre no site da igreja, divide, faça parte, entre no Instagram da igreja, YouTube, veja as pregações, alinhe-se. Como se chama aquilo que faz para aumentar o... Like e se inscrever, é isso aí, é o nosso grande repórter Natanael dando a dica para você aí passar para os seus amigos. Então é like e inscrever no canal, tinindo aí no os antigos aí o tininho, tá bom? Faz isso, nós já estamos perto de 100 mil pessoas que estão aí acompanhando. Vamos chegar facilmente aí nesse número, você vai nos ajudar nisso, tá bom? Veja aí, chamada para o Colégio Batista Getsemane e também o Seminário Teológico Koinonia. Não deixe de orar por nosso prefeito, não deixe de orar pelo nosso governador e também pelo nosso presidente. Ore pelas autoridades civis e militares. Vivendo em paz aqui neste país e amando o nosso país, nós prosperaremos em nome de Jesus. Veja aí a chamada. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica. Programa acadêmico inovador. Corpo docente qualificado.
direcionamento vocacional, formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2021. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 98661 3980 ou 98661 3922. Então vamos à palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, diz assim: Não acumulem para si tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem chegar, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Coisa interessante é esse primeiro conselho do Senhor Jesus: guarda o coração. Guardar o coração. A chave está conosco, porque Jesus Cristo disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém, o condicional, ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, em seu coração, estarei com você, cearei com você e você comigo. Então a chave está comigo. É isso que está em Apocalipse 3. Quer dizer, depende muito de mim eu guardar o coração, né? Eu me preocupar com as coisas de Deus em primeiro lugar. É importante ter uma roupa bonita? É importante estudar? Não tem dúvida. É importante ter um imóvel próprio? Não tem dúvida. É importante estar sempre bem aparentado, a saúde física e emocional em dia? Nota 10. Mas para chegarmos à nota 1000, temos que ter o coração guardado. É pessoal e é espiritual. Então guarda o teu coração. Aí está esse verbo guardar, quer dizer, a ação depende de mim, a preocupação é comigo. E o Senhor Jesus então dá essa advertência: não acumulem tesouros somente na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Por isso que muitas pessoas não são felizes, porque elas só se preocupam com o tesouro terreno. Elas querem se organizar, querem vencer, querem ter o carro do último tipo, querem ter uma vida de glamour, querem ter posição somente aqui neste mundo e esquecem de ajuntar tesouros no céu. E para que isso aconteça, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante de quem todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Imagine lá Maomé ajoelhado diante do Senhor Jesus, imagine lá Mike Tyson, eu, você, nós, Michael Jackson, imagine todos os reis, Hitler se ajoelhando ali diante do Senhor Jesus e dizendo: Ele é Senhor. Ele é Senhor, é o que a palavra de Deus infalível determina, orienta e diz que vai acontecer. Então guardemos o nosso coração. O segundo conselho do Senhor Jesus está aqui no versículo 22 e 23, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de ti são trevas, que tremendas trevas serão? Então está aí o versículo 22 e 23. Segundo, corrigir nossas motivações. É o que nós precisamos de parar, para pensar. Eu paro, você para, nós paramos, e aí o mundo nos impulsiona para conquistas. A vida é uma verdadeira competição, né? E muitas vezes nós somos influenciados por falsos valores. E nós temos aqui na igreja tantas pessoas, tantas garotas que são modelos, garotas que venceram concursos de moda e etc. E uma coisa que eu dou sempre uma palavra para que elas se previnam.
é com respeito à cobrança. A cobrança que existe sobre elas, e aí elas não podem comer, elas têm que, para vencer, têm que se expor, têm que se oferecer, têm que aceitar muitas vezes as imposições daquelas pessoas que são sem caráter. Então eu preciso corrigir as minhas motivações. Eu preciso entender a palavra motivação é um motivo grande. Então, quando o Senhor Jesus diz assim, os olhos são a candeia do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, eu guardo o coração e eu vigio com os meus olhos. Olha aí o Senhor Jesus falando sobre o corpo humano. E tem a terceira palavra para nós que está no versículo 24. Vamos ler o que diz o versículo 24? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui, pois, nós vamos ver a chamada do Senhor Jesus, eu irei ser premiado por aquilo que eu me dedicar. Então, se eu me dedicar somente ao dinheiro, o dinheiro vai me premiar, mas na verdade não vai me trazer paz. Ele pode até ajudar na felicidade, porque o dinheiro não é mal em si. O que é mal é o amor ao dinheiro, porque o dinheiro ele exige dedicação. Você vai ver na Bíblia que muitas pessoas deixaram o Senhor, conforme a Bíblia mesmo orienta, a palavra de Deus, por causa das conquistas materiais. O exemplo clássico é o de Judas. Judas conquistou dinheiro, passou a ter as 30 moedas de prata, ele não era nem moedas de ouro, e ele se perdeu. Não desfrutou de nada daquilo, não teve prazer. Então o Senhor Jesus está dizendo, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então por quê? Porque vai exigir devoção. E a única coisa que faz concorrência com Deus é o amor ao dinheiro. Aquilo que eu domino, eu controlarei. Se eu for dominado por aquilo, eu serei escravo. Então eu tenho que escolher se eu serei dominador ou se eu serei escravo. É interessante que logo na criação em Gênesis, quando o Senhor deu para o homem um presente, além do jardim do Éden, o Senhor disse a Adão, dominarás sobre tudo. Então você vai ter domínio sobre tudo, sobre os peixes, sobre as aves, você vai ver o domínio sobre as riquezas. Mas se nós não tivermos o senhorio de Cristo em nossa vida, nós seremos dominados. Foi o que aconteceu com Adão. Ele foi subjugado por Satanás. Ele aceitou a sugestão do diabo e mais tarde ele perdeu o presente que Deus tinha dado a ele. Não deixe isso acontecer com você. É importante trabalhar? Sim. É importante vencer na vida profissionalmente? Sim. É importante ter uma profissão que lhe dê rendimentos e dinheiro e você possa comprar um bom carro, uma boa moto, comprar uma boa casa, um sítio, uma fazenda, desde que isso não atrapalhe a sua comunhão com Deus, a sua participação na obra de Deus, a maneira de frutificar no reino de Deus. Se isto está atrapalhando a sua comunhão com Deus, isso não vai passar de uma armadilha na sua vida. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que o dinheiro tem que ser dominado, senão ele nos domina. Outro, e para encerrar, a quarta é a confiança restrita. Está no versículo 25 ao 31. Vamos ver? Diz a palavra de Deus assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito maior valor do que os pássaros? Que maravilha! Tome posse dessa palavra para a sua vida, porque assim você vai ser alguém nessa terra que vai poder ter a confiança absoluta, total de Deus para ocupar pontos estratégicos. Quer dizer, você vai ser alguém como um instrumento, como um José no Egito.
E nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós que já entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, nós sabemos que estamos numa caminhada para algo muito mais importante do que conquistas materiais. Nós estamos numa corrida não para ganharmos os prêmios deste mundo, nós estamos numa corrida para salvação eterna. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, que eu não coloque muitas pessoas dentro do céu alcançando a salvação e eu mesmo seja desqualificado. Então, quando o Senhor Jesus assentou com os apóstolos, ele deu esta palavra para eles. Vamos consertar as coisas, vamos ajustar as coisas. Primeiro, guardar o coração. Segundo, corrigir as nossas motivações. Terceiro, escolhermos a quem vamos servir. E quarto, uma confiança irrestrita no Senhor. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te dê a graça de ser um profeta, um abençoado na sua nação. Que Deus te dê a graça de, além de você estar na sua nação, sendo uma bênção, também na sua família, também na sua casa, também no seu íntimo, aqui dentro. Olha, o Senhor te dê graça. E assim, por onde você andar, por onde quer que você esteja, você não vai precisar correr atrás das bênçãos. As bênçãos correrão atrás de você. E o mais lindo, elas te alcançarão. Que o Espírito Santo te ilumine, providencie essa organização espiritual, porque as demais coisas, elas serão acrescentadas em sua vida. Busque primeiro a Deus. Busque primeiro a vontade de Deus. Busque primeiro a alegria de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força e a tristeza de Deus é o caminho para o nosso fracasso. Um beijão, eu te espero aqui na Igreja Batista Getsemane com a maior alegria. E o departamento infantil está funcionando. Pode trazer sua criança, guardadas as vigilâncias normais, naturais, se tem algum como é que é o nome aqui? Comorbidades. Olha aí, tem umas palavras difíceis, não é? Eu sei que você que está me assistindo também deve ter algumas palavras difíceis, mas o mais difícil não é guardar palavras. O mais difícil é guardar e viver a palavra de Deus. Um beijão para vocês, fiquem com Deus. Os avisos e os mandamentos de Deus são para endireitar a nossa vida. Os 7 Como de Deus, do pastor Jorge Linhares. 365 dias no Getsemane, um devocional inspirador para cada dia do ano com textos inéditos do pastor Jorge Linhares. E pensamentos que edificam, com mensagens para todo ano. Passarão céus e terra, porém minhas palavras jamais passarão. Leiam este incrível livro do pastor Jorge Linhares, Tudo Passa. A pessoa inteligente aprende com seus próprios erros. A pessoa sábia aprende com os erros alheios. 7 Erros do Gigante, um livro do pastor Jorge Linhares. Existem talhas vazias que precisam ser preenchidas por perdão, motivação e unidade. Tudo isso e muito mais no livro As 7 Talhas Vazias, do pastor Jorge Linhares. Com Deus, nós conseguimos voar acima de todas as tempestades. Quem é você? Águia ou Galinha? Um best-seller do pastor Jorge Linhares. Por que o sucesso incomoda tanto? Ficamos satisfeitos com o sucesso alheio? Não responda e não questione. O sucesso incomoda, do pastor Jorge Linhares. Vocês viram que são temas atuais, incríveis e imperdíveis. Então acesse editoragetsemane.com.br ou ligue 3491-2266. Tchau!